Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos à leitura de alguns versículos que falam acerca da nacionalidade e cidadania do apóstolo Paulo. Sim, leremos alguns versículos bíblicos que falam da sua linhagem judaica, ele sendo judeu e também sendo cidadão romano. E eu vou apresentar a vocês que há uma impossibilidade histórica disto ter acontecido. E calma, preste atenção, porque o que eu vou apresentar aqui, provavelmente o público geral nunca ouviu falar. Não sabem destas questões que eu irei apresentar aqui. Com certeza você já assistiu vídeos ou leu estudos falando acerca da cidadania romana do apóstolo Paulo e da sua nacionalidade judaica. Mas eu digo, não, isso não é possível. E eu vou mostrar historicamente o porquê desta impossibilidade. E muito provavelmente, Paulo não foi judeu. E ainda haverá um outro problema. Também, muito provavelmente, não foi romano. Mas nós daremos um foco histórico mostrando a impossibilidade dele se declarar judeu e romano no sentido ainda de ser um cristão, dizendo-se aquele que leva uma outra fé, a fé em Jesus Cristo. Os redatores, os editores do Antigo Testamento erraram e erraram feio. Sim, eles erraram na hora de construir o personagem Paulo de Tarso ou apóstolo Paulo. Então nós vamos aos versículos bíblicos e depois eu vou apresentar a vocês as impossibilidades históricas do apóstolo Paulo assim ter sido judeu e cidadão romano. Vou mostrar uma questão técnica muito importante que diversas pessoas não apresentam em seus estudos, mas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos primeiro aos versículos do Novo Testamento que falam acerca da nacionalidade e cidadania do apóstolo Paulo. Então eu vou ler rapidamente aqui os versículos. Atos 21:39. Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Atos 22, versículo 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. Atos 23, versículo 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Romanos 11:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Gálatas 1:14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Filipenses, capítulo 3, versículos 4 e 5. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Agora, esses versículos falaram acerca da ascendência de Paulo, de onde ele veio. Então o Novo Testamento deixa claro, objetivo, que ele é um homem judeu, nascido de pais judeus. Então isto está claro, está muito bem colocado. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, porque lemos muitas referências de Atos, no capítulo 22, inclusive, aonde o mesmo afirma que é judeu, nascido em Tarso,
ok? Nós vamos ver no mesmo capítulo 22, só que dos versículos 25 ao 28, a seguinte questão. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo diz: mas eu o sou de nascimento. Muitos teólogos, obviamente, você já ouviu falar, óbvio, a pessoa que é religiosa, ela está agora pulando na cadeira, porque a mentira que eles sempre contaram é que não, o pai de Paulo era judeu, e aí o pai de Paulo comprou a cidadania romana. Então, logo, Paulo nasce cidadão romano. Essa é a solução. Exatamente, é o que está em diversos livros sobre o apóstolo Paulo. Esta é a solução que eles dão. E aí criam diversas teorias, criam diversas situações na cabeça deles para fazer esta afirmação. Só que, para quem conhece história daquele período, sabe que seria impossível Paulo ser judeu e romano. O problema era o seguinte: todo cidadão romano devia participar do culto aos deuses do império, em especial ao das divindades tutelares da cidade de Roma. Então, todo o cidadão romano tinha por obrigação participar dos cultos imperiais. Isto era uma obrigação. Obrigação. Não é algo que nós vamos negociar aqui no diálogo. Isto não é fruto de debate. Isso é uma verificação histórica, consensual, entre quem concorda e até entre quem discorda e são conhecedores da história romana daquele período. O cidadão romano tinha que participar do culto imperial, que também era, além do culto à figura do próprio imperador, mas o culto às divindades tutelares de Roma. E esse culto ainda abarcava a seguinte questão: não era um culto às divindades, vamos dizer assim, entre aspas, que eram populares. Eram as divindades que eram reconhecidas pelo Senado romano. Exatamente isso. As divindades que eram, entre aspas, lícitas. As divindades reconhecidas. Pare para raciocinar sobre essa lógica dessa base histórica que eu acabei de te dar agora, que você pesquisa e encontra facilmente isso. Ou seja, que se o culto a Javé, ao tetragrama, que seria o Deus único dos judeus. Preste atenção no que eu vou dizer. Se caso ele fosse um Deus que fosse assimilado por Roma, assim como foi Zeus, então preste atenção. Se fosse chancelado pelo Senado romano, logo isso permitiria aos mais altos dignatários do Império Romano fazer oferendas no Templo de Jerusalém. Entenderam agora? Só que não no sentido de que é a Javé. Não, é a divindade Javé já sincretizada. Ah, Javé é Júpiter, Javé é Zeus. E, curiosamente, aquela historieta de Atos 17, do altar ao Deus desconhecido, Paulo começa a fazer a sua pregação com dizeres de filósofos e poetas gregos, mas aqueles dizeres diziam respeito a Zeus. Então, ali em Atos 17, já há uma narrativa sincrética escondendo-se atrás de uma formulação de que é a um Deus desconhecido. Mas não é, porque ele está usando coisas de Zeus e de Yud Re Vav Re, já sincretizando ali em Atos 17. A um judeu nativo, um judeu mesmo daquela época,
não seria possível ele fazer sacrifícios a deuses romanos, aos deuses de Roma. Nem a Apolo, nem a Vênus, nem a Zeus, a nenhum outro deus. Então, ainda que o Javé fosse reconhecido por Roma como uma divindade que pertenceria ao culto imperial romano, ela foi lá chancelada pelo Senado e faz parte ali do panteão romano agregado, chancelado pelo Estado romano, pela República de Roma. Ainda assim, um judeu, ele jamais faria sacrifícios a esse Deus. Então a primeira coisa que eu apresento aqui já para vocês é que não teria como. Porque, você é cidadão romano, tem que participar de todas as responsabilidades que um romano tem para com o império. E uma dessas responsabilidades era a participação ou não negar-se a participar do culto imperial, o culto às divindades tutelares de Roma. Segunda coisa, se Paulo aderisse a todos os aspectos da sua cidadania romana, haveria uma coisinha maravilhosa para ele, que seria o tal do Herem. O que é o Herem? O Herem é o mais alto grau de punição dentro do judaísmo. O mais alto grau é a punição máxima, em que a pessoa ela é totalmente excluída da comunidade judaica. Ela é considerada um não judeu. E uma das razões que levaria a essa questão, uma das razões históricas, seria a profanação de objetos sagrados. O que é mais sagrado naquela época do que o próprio templo? O que é mais sagrado naquela época do que a própria Torá? Seguir a Torá. E olha só como ainda é mais interessante. No campo da individualidade, não no campo do culto oficial, no campo da individualidade, um romano poderia adorar ao Deus judeu cristão tranquilamente. No campo da individualidade, no campo da regionalidade, no campo cultural cotidiano, um cidadão romano poderia adorar ao Deus judeu, ao Deus cristão, cumprindo suas obrigações como cidadão romano. Porém, um judeu jamais poderia adorar a um Deus romano. É bem simples assim. Um judeu, nem na sua individualidade, nem no seu cotidiano, não poderia adorar um Deus romano. Era algo que era intrínseco à sua cultura e à sua própria individualização inserido dentro do seu próprio contexto nacional e de sua ascendência. Não poderia. E aí você para pensar que dentro da própria cultura neotestamentária, Paulo de Tarso era um judeu nativo, que durante anos da sua vida se dedicou a ser um fariseu, que, de acordo com a narrativa bíblica, chegou a perseguir os cristãos. Olha só, presta atenção. Alguém que foi crucificado, de acordo com a narrativa neotestamentária, pelos romanos, ou por um procurador romano, e sob uma das alegações de se declarar rei dos judeus, o que isso seria uma blasfêmia tanto para os judeus quanto para os romanos. Mas esse personagem, ele está dentro de todas estas contradições e traz para si todas estas questões. Viu? Há uma incompatibilidade. Não tem como ele ser judeu de nascimento e ter a cidadania romana também de nascimento. Não tem como. É uma enorme contradição. E todo e qualquer argumento que se criar em cima disso vai ter que passar por estas duas perguntas simples. Então, se ele era cidadão romano, então você está me dizendo que Paulo era idólatra e participava do culto
às divindades tutelares da cidade de Roma, ao culto do império. Isso era uma condição. Não podia negar os deuses romanos, sendo cidadão romano. E aí você vai ter que passar pela outra condição. Porque então, abrindo mão da sua condição de judeu, ele teria que passar pelo herém. E aí ele seria expulso da comunidade judaica do seu tempo, sendo ainda um fariseu, de acordo com a narrativa. Mas nós vamos ver futuramente que, historicamente, temos problemas também com essa narrativa. Eu quis apresentar para vocês 2 argumentos com embasamento histórico, de informações históricas. Eu poderia apresentar outros argumentos, por exemplo, com base nas evidências internas, com base em relatos dos pais da igreja, com base na análise do grego, mas eu quis deixar estes outros argumentos de lado, porque eles já são muito falados e mencionados, e aí o debate se concentra nestas questões, e estas 2, que na minha opinião são as mais importantes, elas não são nem citadas. Aliás, dificilmente você verá um fundamentalista falando dessas 2 questões, que para mim são as principais, e obviamente, para mim não, para toda discussão. Toda discussão não devia ir primeiramente para a gramática grega, não deveria ir para evidências internas, não, nem para o relato dos pais da igreja. A discussão já devia começar nessa questão. Se Paulo é um cidadão romano, beleza, vamos aceitar essa premissa. Então, ele tinha que participar do culto às divindades tutelares de Roma, culto imperial. E aí? Ele tinha que participar, ainda mais se ele fosse um cidadão romano desde o seu nascimento. Então, já cria uma problemática aí. Se ele era um cidadão romano, com todos os direitos de um cidadão romano, ele também teria todos os deveres de um cidadão romano. E esses deveres que ele teria o obrigariam a sair do judaísmo, ou até, no exercício de suas ações, ele ser expulso. E aí? Como também seria essa condição? O herém ia estar esperando ele. E ainda pior, ele se diz ser alguém famoso. Ele se diz ser alguém que aprendeu com Gamaliel, que excedia a muitos na sua nação. Isto está afirmado, que ele excedia a muitos na sua nação. Gálatas 1:14. Ou seja, ele já era famoso, era conhecido, apesar de não termos ninguém falando nada sobre ele, mas tudo bem. Era conhecido, era famoso, nação, e nós não temos um aparato histórico. O cara excedia a todos na sua nação, e nós não temos nada, nenhuma evidência histórica da existência dele. É muito complicado isso, mas vamos voltar ao tema que eu vou já encerrar o vídeo. Cadê a comprovação? Não tem. Só com esses 2 argumentos que são históricos, você já resolve toda a questão. Ele não era cidadão romano e também não era cidadão judeu. Alguém que escreveu esses relatos perdeu as referências das épocas anteriores ou não as tinha, porque jamais se conhecesse de fato a sociedade e a história romana dos períodos em que supostamente o apóstolo Paulo teria vivido, e a sociedade judaica não cometeria um erro tão básico e tão primário ao escrever a história do chamado apóstolo Paulo. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders.
shoulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares